Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: Pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe: Não te preocupes, vai e faze como disseste. Mas primeiro, prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até ao dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito. E comeram, ele e ela e sua casa, durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Leitura da carta aos Hebreus. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si muitas vezes, como o sumo sacerdote, que cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque, se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que, uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez, fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A fé e a generosidade de quem dá sem medida. 2 pobres viúvas estão no centro da liturgia. Uma viúva demonstrou uma fé extraordinária ao atender ao pedido do profeta Elias, mesmo quando ela e seu filho estavam prestes a morrer de fome. Ela tinha apenas uma pequena quantidade de farinha e óleo, mas decidiu compartilhar o que tinha. Essa ação reflete não apenas generosidade, mas uma profunda confiança em Deus, que, através de Elias, prometeu que sua provisão nunca se esgotaria.
um belo milagre operado por Elias. No Evangelho, encontramos outra viúva que também exemplifica generosidade. Ela oferece no templo tudo o que tinha para viver, 2 pequenas moedas. Jesus a elogia por sua oferta, que é muito mais significativa aos olhos de Deus do que as grandes contribuições dos ricos. O contraste aqui é que enquanto os ricos deram uma parte do excesso de suas posses, a viúva deu tudo o que tinha, demonstrando uma fé radical e total entrega. Esse contraste ressalta que a verdadeira generosidade não se mede pelo valor numérico da oferta, mas pela disposição do coração em querer ajudar o outro, doando aquilo que lhe fará falta, simplesmente por amor e pela confiança em Deus. A atitude das viúvas nos ensina que, mesmo tendo poucos recursos, podemos ajudar e que essas doações também podem ser traduzidas no nosso servir a quem precisa. Irmãos, façamos um exame de consciência sobre como estamos vivendo a caridade. Se pendemos mais para as atitudes das viúvas ou para atitudes egoístas e interesseiras que predominam em certos grupos sociais. Ambas as viúvas oferecem sacrifício, mas Jesus Cristo foi além, doou a única coisa que tinha, sua vida. Deu-se sem medida para um bem maior, nos ensinando o caminho da salvação. São Judas Tadeu, rogai por nós. São Judas